Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para também orar pela sua vida. Cremos que mais uma vez Deus falará conosco. Hoje, um dia especial, porque é o dia que o Senhor nos concede sua graça, é o dia que o Senhor concede para nós mais um dia de vida. Que Deus possa estar abençoando poderosamente seu dia, sua família, sua casa. Enfim, que seu dia seja uma bênção para a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículo 9. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo número 9. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Nesta manhã, mais uma vez, o Senhor então tem uma palavra para todos nós que aqui estamos. Há dias o Senhor tem colocado esse texto bíblico ao meu coração, tenho meditado nele e peço que nesta manhã o Senhor nos dê graça. Nesta manhã vamos falar aqui sobre a oração que Jesus ensinou. Mateus capítulo número 6 está aqui diante de um dos sermões mais lindos, maravilhosos, e o Sermão da Montanha, o sermão que Jesus pregou, a mensagem que Jesus transmitiu a todos os seus discípulos e também a todos nós. O Sermão da Montanha ele começa no capítulo número 5, vai até o capítulo número 7, chegando aí até capítulo 7, versículo número 24. Nós temos ali o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha traz para nós muitos ensinamentos, enfim, ensinamentos acerca do reino de Deus. Mas no capítulo 6, versículo 5, Jesus fala sobre a oração que é o método correto para se orar. Não que seja uma oração feita para ser repetida, mas sim uma oração que contém a forma certa, a maneira correta de estar orando. Certo dia os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele também: Senhor, nos ensina a orar. Note que Jesus não vai ensinar a pregar, Jesus não vai ensinar eles a evangelizar, mas vai ensinar, acima de tudo, a orar. Por quê? Porque a oração é algo muito importante. Mas toda oração, ela precisa ser feita com a motivação certa. Toda oração que nós vamos fazer, ela não pode ser vã repetição. Tanto que Jesus está falando no início do capítulo 6, ele fala no versículo 5 também, que quando nós orar, não seja como os hipócritas, que oram nas praças para ser vistos, mas quando orares, entra no teu quarto. Sabemos que a oração certa, mas não depende do lugar, mas sim depende da forma também. Depende da intenção que nós vamos estar orando. E nesta manhã é sobre isso que Deus colocou no meu coração, a maneira correta de estar orando. Então eu posso repetir a oração que Jesus ensinou? Sim, eu posso. Mas quando feito de maneira correta, quando orado de maneira que venha realmente usar de sinceridade para com Deus. Por quê? Porque veja bem, agora eu faço a pergunta para você. Quando que eu não posso? Quando que eu não posso orar a oração que Jesus ensinou?
eu não posso orar a oração que Jesus ensinou quando eu não trato Deus como Pai. Porque o texto bíblico diz assim, Pai Nosso. Se eu não considero Deus como Pai, tão logo, eu não posso estar orando Pai Nosso. Por quê? Porque eu preciso crer que Deus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é aquele que nos fez, que eu sou fruto dEle, sou criado por Ele. E acima de tudo, eu também preciso crer que eu sou filho dEle. E para ser filho dEle, eu preciso ter aceitado a Cristo como o único e suficiente Salvador, passando-se de criatura para filho. Então, quando eu oro ao Pai Nosso, eu preciso acreditar que Deus verdadeiramente é o nosso Pai. Eu não posso fazer uma oração simplesmente da boca para fora, falando que Deus é o nosso Pai, mas se vivo como alguém que não trata Deus como Pai, que não respeita esse Deus como Pai. Então, quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Eu não posso orar o Pai Nosso se eu não acredito que o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Mas quando também eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu vivo de maneira egocêntrica e não considero os meus irmãos como minha família. Porque o texto bíblico diz assim, Pai Nosso. Há muitas pessoas que falam Pai Nosso, mas não têm comunhão com seus irmãos. Há muitos que dizem Pai Nosso, mas vivem como alguém que não tem consideração nenhuma pela família de Cristo, pela família de Deus, pela igreja de Deus. Então você precisa saber que todos aqueles que aceitaram a Cristo também são os nossos irmãos. Todos aqueles que estão no Evangelho, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único Salvador, eles são sim nossa família em Cristo. Há muitas pessoas, irmãos, que dizem assim, porque eu sou da denominação tal, eu sou da igreja tal, e muitas vezes não tem comunhão nem com o irmão da outra igreja. Então você que não tem comunhão com o irmão da outra igreja, que não considera o irmão da outra igreja, você não pode orar o Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai é nosso, o Pai não é seu, o Pai não é exclusivo. O Pai não é exclusivo de uma denominação, o Pai não é exclusivo de uma única igreja. O Pai é daqueles que realmente aceitaram a Cristo como Salvador, a família de Deus que está espalhada na face da terra. Eu não posso orar Pai Nosso se eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu não considero os meus irmãos como família, como aqueles que fazem parte do mesmo Pai. Então você vai morar no mesmo céu também. O texto bíblico diz assim, Pai Nosso que estais no céu. Quando que eu não posso repetir essas palavras que está no céu? Quando eu não tenho nenhum desejo de estar lá. Quando eu não acredito no céu. Quando eu não acredito na vida eterna. Quando eu não acredito nesse Deus Todo-Poderoso, eu não posso dizer Pai Nosso que estais no céu. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que esse Deus está no céu. Quando eu não ajunto tesouros para a eternidade, tesouros para o céu, também eu não posso estar orando esse Pai Nosso. Eu posso sim orar o Pai Nosso quando eu acredito que Ele é o meu Pai, quando eu acredito que Ele é Pai de todos nós que aqui estamos nessa live, nesta manhã, quando eu acredito também que Ele está no céu, olhando pela minha e pela tua vida, quando eu acredito que esse céu é real. Então, todos nós um dia, se Deus quiser, vamos para lá. Mas o teu irmão também vai. O irmão da congregação também vai. O irmão da igreja fulano também vai. Por quê? Porque não existe um céu exclusivo para cada um. Não existe um céu exclusivo para a igreja Batista, para a igreja Deus é Amor, para a igreja Assembleia, para a igreja Ministério Avivamento Pleno, enfim. É um único céu. Por isso, quando oramos Pai Nosso, nós temos que ter consciência de que estamos fazendo uma oração de reino. O texto ainda diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu uso o nome de Deus em vão. Quando o nome de Deus para mim é apenas mais um detalhe. E o nome de Deus não é um detalhe. O nome de Deus é muito poderoso. No nome dele nós expulsamos demônios. No nome dele as enfermidades são curadas. No nome dele todo joelho se dobrará um dia. No nome dele toda língua confessará um dia. É um nome que tem poder.
É o nome que tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O nome de Deus. Por isso o texto está falando: santificado seja o teu nome. Não podemos fazer piada com o nome dele. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu estou falando santificado seja o seu nome, mas ao mesmo tempo eu estou profanando o nome dele. Estou usando o nome dele. Uso o nome de Deus. Hoje em dia, irmãos, há tantas pessoas usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus em tudo que é tipo de situação. Como se o nome de Deus fosse uma balela. O nome de Deus é santo. Jesus é santo. O nome de Deus não foi feito para fazer stand-up, para fazer piadas com o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome que todos nós um dia teremos que se dobrar perante Ele. Amém? O texto também diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Seja feita a tua vontade. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu não trato Deus como Pai. Quando também, como eu escrevi aqui para vocês, como relatei, quando eu não posso orar o Pai Nosso, quando eu acredito que Deus é exclusivo meu e não do meu irmão, porque o Pai é nosso. Quando eu não acredito no céu, porque o Pai está no céu. Quando eu não respeito o seu nome, porque santificado é o nome dele. E quando também, o texto diz assim, seja feita a tua vontade. E o que significa isso? Se eu não acredito e não quero a vontade de Deus, eu não posso orar o Pai Nosso. Tem muita gente que está orando e pedindo, Senhor, faça a minha vontade. Faça, Senhor, aquilo que eu estou pedindo. Faça aquilo que eu estou clamando. Só que Jesus nos ensina que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Até porque quando Jesus está lá no Getsemane orando antes de ser crucificado, ele disse assim, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Passa de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é melhor. Só que muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Sabe quando você está orando por uma pessoa ser curada, orando e falando, Senhor, cura, e de repente o Senhor não cura? Deixa que a vontade de Deus seja feita. Às vezes nós estamos insistindo tanto numa oração, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, porque eu quero. Deixa que a vontade de Deus seja feita. Ele conhece o amanhã, Ele conhece todas as coisas. Então eu não posso orar o Pai Nosso quando eu não acredito na vontade de Deus, quando eu quero só a minha vontade. Então há muitos que estão orando pedindo para que seja feita a vontade dEle, a vontade nossa. E na verdade nós precisamos orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Quem está entendendo essa palavra aí, coloca para nós aí. Amém, glória a Deus, por gentileza. O texto bíblico está escrito aqui também, diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Irmãos, eu não posso orar o Pai Nosso se eu não acredito no reino de Deus. Se eu não acredito na visão de reino. E o que é visão de reino? Visão de reino é uma visão da totalidade do Evangelho. É saber que o Evangelho não está restrito a apenas uma denominação, a um local. A um exato local. Por isso o Evangelho está dizendo assim, venha a nós o vosso reino. O reino precisa ser proclamado. O reino precisa ser divulgado. O reino precisa ser pregado. Então quando eu digo, seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino, eu não posso querer fazer apenas aquilo que está dentro da minha denominação. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu coloco isso para você aqui. Quando a Bíblia fala de venha a nós o teu reino, eu não posso pensar só na minha vida. Eu não posso pensar só na minha igreja. Eu não posso pensar só na minha família. Eu preciso pensar como reino. Eu preciso orar para que o reino de Deus avance. Eu preciso orar para que Deus abençoe a congregação do vizinho. Eu preciso orar para que Deus abençoe a outra denominação. Eu preciso orar para que Deus abençoe o irmão da outra igreja. Eu preciso orar para que almas aceitem a Jesus. Eu preciso
preciso orar, irmãos, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho prospere. Eu preciso orar pelo pastor do outro ministério. Eu preciso orar pelos missionários que estão na face da terra. Eu preciso orar pelos pregadores, pelos cantores, pelos obreiros, enfim, por todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus em todos os lugares, para que o reino avance. Eu não posso orar contra o irmão da outra igreja. Por quê? Porque isso não é oração de reino. Então, se eu não faço e se eu não tenho visão de reino, eu não posso orar o Pai Nosso. Como que eu vou orar, seja feita a tua vontade? Como que eu vou orar, venha a nós o vosso reino? Se eu não estou pregando reino, se eu estou pregando placa, se eu estou pregando denominação. Eu sei que essa palavra é forte nesta manhã, mas é uma palavra de Deus para as nossas vidas. O texto diz assim ainda: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então aqui eu preciso entendermos que a vontade de Deus precisa ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. Que a vontade dele se cumpra nesta terra. Então eu preciso orar a Deus pedindo para que verdadeiramente, irmãos, todo o propósito dele se cumpra em nós. Então eu não posso orar o Pai Nosso pedindo para que a vontade dele seja feita na terra quando eu não estou nem aí com os valores do reino, não estou nem aí com a vontade dele. Por outro lado, a Bíblia diz assim: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu preciso saber também que Deus é aquele que faz hoje. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu estou lembrando de Deus que apenas fez no passado, que apenas fez lá atrás, que apenas é o Deus da Bíblia, que apenas fez lá no Gênesis, que apenas fez lá na época de Jesus. Não. Hebreus, a Bíblia vai falar para nós, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele fez ontem, ele pode fazer hoje. Ele trouxe provisão ontem, ele pode trazer provisão hoje. Ele curou ontem, ele pode curar hoje. Ele fez milagres ontem, ele pode fazer milagres hoje e sempre. Por quê? Porque muitas vezes nós condicionamos a Deus como um Deus que apenas que fez, um Deus apenas que realizou, um Deus apenas que está lá no passado. E Deus não é um Deus do passado, Deus é um Deus do presente, Deus é um Deus do futuro, Deus é um Deus do agora. Deus é o Deus do pão nosso hoje, pão nosso de cada dia. Ou seja, hoje, cada dia, Deus tem milagre para nós. Eu preciso crer que esse Deus é um Deus que faz todos os dias, conforme a vontade dele, porque Deus é fiel. O texto ainda diz aqui para nós, e agora fica um pouco mais forte. Diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso? O texto está falando assim: perdoa as minhas dívidas como eu perdoo a minha dos devedores. Então, como eu perdoo, assim eu estou pedindo perdão de Deus. Como que eu preciso orar? Eu preciso orar pedindo perdão para Deus, assim como eu perdoo. Mas também, irmãos, há muitas pessoas que não podem orar o Pai Nosso. Por quê? Porque não conseguem perdoar. Ou seja, se eu não perdoo os meus devedores, como que eu quero o perdão de Deus? Se eu não perdoo aqueles que me ofenderam, como que eu vou pedir o perdão de Deus para a minha vida? Então, quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Aqui, se eu sou conivente com o mal, se eu deixo o pecado e a mágoa habitar dentro do meu coração e não quero perdoar, eu não posso estar falando perdoa assim como eu perdoo. Estamos fazendo uma oração de hipocrisia. Se eu não odeio o meu irmão, se eu não quero perdoar o meu irmão, se eu não quero perdoar um cônjuge, se eu não quero perdoar a minha família, se eu não quero perdoar o irmão da igreja, como que eu vou orar o Pai Nosso? Não tem como. Porque o texto está falando assim: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoei dos meus irmãos. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Precisamos entender isso. Precisamos entender que quando eu não perdoo, eu não posso estar pedindo perdão para Deus. Por isso que nós precisamos orar e falar ao contrário: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a tirar essa mágoa do coração.
Senhor, me ajuda a remover esse mal da minha vida, porque eu sei que se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Antes de eu apresentar a minha oferta para Deus, eu preciso primeiro ir lá, reconciliar com o meu irmão. É isso que a Bíblia Sagrada está falando para nós. Então, antes de orar, primeiro precisamos aprender a perdoar. Amém? Precisamos nos arrepender para que Deus venha nos perdoar. Não existe perdão sem arrependimento. Você sabe disso, né? Então, vamos lá. O texto diz aqui ainda: livrai-nos do mal. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso e falar livrai-nos do mal? Quando eu sou conivente com o mal. Quando eu ando com pessoas malignas. Quando eu ando com pessoas que praticam o mal. Quando eu sou conivente com a maldade. Eu não posso pedir para que o mal se afaste de mim se eu estou procurando o mal. Se eu estou indo fazer aquilo que é mal. Se eu estou fazendo maldade. Se eu estou praticando maldade, eu não posso pedir para Deus me afasta do mal. Se eu estou dando legalidade ao inimigo, eu não posso pedir para que Deus afaste o inimigo. Então, quando eu estou dando legalidade, o mal está próximo. Quando eu afasto as legalidades, o mal se afasta também. Então aqui o texto está falando para nós: livrai-nos do mal. Hoje tem muita gente que está apoiando o mal, apoia até partidos políticos que apoiam a maldade. Então você não pode orar: Pai Nosso que estais no céu, livra-nos do mal, se você está sendo conivente com o mal. Não tem como. Se eu sou a favor do mal, como que eu vou pedir para que o mal se afaste da minha vida, se afaste da minha casa? Eu sei que essa palavra aqui é dura, essa palavra aqui talvez seja uma palavra muito forte, mas ela é verdade, irmãos. Quando nós estamos orando: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal e estamos procurando o mal. Livra-nos do mal e estamos andando com pessoas malignas. Livra-nos do mal e estamos apoiando leis malignas. Eu não posso fazer isso. Quem está entendendo aí? Diga amém. O texto ainda diz assim, para finalizar: porque teu é o reino. Como eu disse para você, o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus é algo que precisa ser manifesto em toda a terra. O reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus precisa expandir. E nós precisamos pregar o reino. Não pregar a nossa vontade, a nossa denominação, aquilo que o meu pastor pensa, mas aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus realmente ensinou. O Evangelho do reino de Deus. Quando eu falo de reino, eu falo das leis do reino. Eu falo dos valores do reino. Eu falo da vontade de Deus que exerce sobre a terra. Isso é valorizar o reino. Quem não valoriza o reino, então logo não pode orar o Pai Nosso. O texto bíblico diz aqui também: porque teu é o reino, o poder. E quando eu falo aqui de poder, eu preciso entender que eu preciso pedir o poder de Deus e dar esse poder para Ele. Dar o poder é tributar o poder, a honra e a glória para Ele. Então aqui significa adorar a Deus. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso e dar o poder para Deus? Quando eu não creio que esse Deus tem poder. Quando eu acredito que o homem tem mais poder que Deus. E muita gente achando-nos que o homem tem mais poder que Deus, adorando homens muitas vezes. Mas eu digo para você, Deus é aquele que tem todo o poder. Ele faz o que quer, da maneira que quer, quando Ele quer. Ele levanta e abate, Ele dá vida e Ele tira a vida. O nosso Deus abre porta e fecha a porta. Ele tem todo o poder. Jesus vai dizer: é me dado todo o poder no céu, todo o poder na terra. As portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, porque Deus é o detentor de todo o poder. Amém? O texto bíblico ainda vai falar para nós: teu é o poder, a glória. E quando eu falo aqui da glória de Deus, o poder e a glória, todos os atributos e qualidades, irmãos, de Deus somados juntos, fazem a glória de Deus. Só Deus tem a glória, onipotente, onipresente, onisciente, imutável,
transcendente, emanente, amor, paz. Esse Deus é o Deus que tem a totalidade dos seus atributos, fazem dele um Deus de glória. Ele é um Deus que deve ser glorificado. Então eu não posso dizer a honra e glória a Deus, quando na verdade eu estou dando honra e glórias ao homem, honras e glórias a mim mesmo. Pai nosso que estás no céu, que a glória seja dele para todo sempre. E para finalizar a oração, Jesus diz: teu é o reino, teu é o poder para sempre. Sempre. Aqui, quando que eu não posso orar o Pai Nosso? Quando eu não creio que Deus está trabalhando para sempre. Quando eu não creio num Deus que vive para sempre. Quando eu creio apenas no Deus da Bíblia, apenas no Deus do passado. Deus é o Deus de todo sempre. E finaliza aqui dizendo assim: amém. Quando que eu não posso orar o Pai Nosso e proferir a palavra amém? Eu não posso falar amém quando eu não concordo com a vontade de Deus. Quando eu não estou concordando com aquilo que Deus está fazendo. Então aceite a vontade de Deus. Aí depois diga amém. Quando você está crendo naquilo que você está orando, você pode dizer amém. Se você crê que isso é verdade, você diz amém. Se você crê que aquilo que a palavra de Deus está falando para você, você fala amém. Então se você não crê, ou se você não quer, você não vai falar amém. Mas aqui todavia o texto está falando para nós amém. Então, se eu não concordo com a vontade de Deus, como que eu posso falar amém? Porque amém significa assim seja. Amém significa assim seja verdadeiro. O verdadeiro, o amém. Amém? Então eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio que todos nós que aqui estamos, irmãos, podemos sim orar o Pai Nosso. Por quê? Porque eu acredito que Ele é o nosso Pai. Eu me coloco como filho dele. Eu me coloco como teu irmão, por isso Ele é Pai Nosso. Você se coloca como meu irmão, por isso você pode orar o Pai Nosso. Não é porque talvez você é da outra denominação. Não é talvez porque o irmão que está assistindo a live é da outra igreja que ele não é filho de Deus. Ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. Então nós podemos orar juntos: Pai Nosso que estás no céu. Por quê? Porque um dia nós vamos para o céu, igreja. Nós acreditamos no céu. Nós podemos orar também: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque nós acreditamos que o nome de Deus é santo. Nós acreditamos que o nome deles é maior, o nome dele é maior que todos os deuses. O nome dele é o único que merece honra, glória, louvor e adoração. O nome dele é o único que merece toda a nossa tributação de louvor, honra, glória e adoração para ele. O Pai Nosso pode ser orado por nós sim. Por quê? Porque nós estamos pedindo para que o reino dele avance. Venha o teu reino. Estamos pedindo para que o reino venha sobre a terra. Estamos querendo, irmãos, que o reino de Deus desça sobre a terra. Que o ano de 2023 seja um ano que o reino de Deus se estabeleça. Que o reino de Deus avance. Que o reino de Deus venha progredir em nome de Jesus. Não estamos tendo visão de placa, visão de denominação. Estamos tendo visão de reino. Por isso nós podemos orar o Pai Nosso: venha o teu reino. Estamos pedindo também: seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Não estamos murmurando para Deus: ah, Senhor, porque aconteceu isso. Ah, Senhor, porque aconteceu isso aqui. Não, a vontade dele vai ser estabelecida. A vontade dele vai ser exercida. Está chegando o dia das eleições. Preste atenção no que eu vou falar. Está chegando o dia das eleições. Eu creio que você vai votar segundo aquilo que você ora pedindo para que o reino avance. Se você ora pedindo para que o reino avance, você vai votar de acordo com o reino, tá? Mas por outro lado, se entrar um candidato, se entrar um outro candidato que é contra os valores do reino, nós vamos também orar e agradecer a Deus. Por quê? Porque seja feita a vontade dele. Ele coloca quem quer, da maneira que quer, ele permite quem ele quer. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade está sujeita a Deus. Então Deus permitiu Saul, Deus permitiu Nabucodonosor, Deus permitiu Senaqueribe, Deus permitiu Nero, Deus permitiu tantos homens. Porque Deus sabe o que faz, Ele sabe como agir. Só que você vai agir segundo os princípios da palavra. Agora Deus vai fazer a vontade dele. Amém? Que seja feita a vontade dele. Acima de tudo, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Agora você precisa votar também de acordo com aquilo que você ora. Se você quer que o reino avance,
Vote de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que está no reino de Deus, com candidatos que apoiem valores do reino e não com quem apoia totalmente fora daquilo que é a palavra de Deus. Amém? Voltando para o texto bíblico aqui, o pão nosso de cada dia. Por que você pode orar ao Pai Nosso? Porque você crê que Deus é o Deus da providência. Por que você pode orar ao Pai Nosso? Porque você é uma pessoa que também aprendeu a perdoar. E você pode pedir o perdão de Deus. Por que você pode orar ao Pai Nosso? Irmãos, porque você é uma pessoa que diz para Deus: Senhor, nos livra do mal. Mas você não procura o mal. Você não anda com pessoas malignas. Você não está apoiando o mal. Você não está defendendo o mal. Então você pode dizer: livrai-nos do mal. Porque você crê no reino. Porque você crê que a honra, a glória de Deus. Porque você crê que esse Deus está no domínio para sempre. Esse Deus não perdeu o controle. E você crê em tudo isso que nós falamos aqui. Então você diz amém. Você concorda com aquilo que Deus está ministrando nesta manhã. Quantos concordam com essa palavra aí? Dê um like e deixa eu ver, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei se você concorda ou não concorda. Porque a palavra de Deus, nós não temos que concordar ou não concordar. Tem coisas que nós olhamos e falamos assim: ah, Senhor, esse é difícil. Mas acima de tudo você tem que dizer: seja feita a tua vontade. Amém? Que a tua vontade seja estabelecida. Que a tua vontade seja realizada. Então, fica com essa palavra nesta manhã. O tema desta palavra nesta manhã é: posso repetir a oração do Senhor? Coloque aí, meus, por gentileza, o tema dessa palavra nesta manhã. Escreva aí. Escreva lá, hashtag, posso repetir a oração do Senhor? Esse é o tema dessa palavra nesta manhã. Posso repetir a oração do Senhor? É uma pergunta. Eu posso repetir a oração? Sim, eu posso. Se creio que Deus é o nosso Pai, se creio que Ele é nosso, enfim, tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus por essa palavra, louvado seja Deus pela sua vida. Quero cumprimentar aqui agora os amigos que estão conosco e já vamos orar. Está conosco aqui nesta manhã a irmã Sueli Machado, está conosco aqui também a minha mãe, a irmã Neuda, está conosco aqui a irmã Carla, está conosco aqui a irmã Solange, a irmã Helena, a irmã Solange Repiso, também a irmã Solange, esposa do irmão Norton, o irmão Norton, a irmã Dilma, a irmã Solange, a irmã Josemara, o irmão Jair, a irmã... Quem mais está conosco aqui? Sueli, o Alcione, o Tione está conosco também, o Miguel Barleta, lá de Minas Gerais, Deus abençoe. Acho que são esses os irmãos. Irmão Jair, Deus abençoe, Jair. Deus abençoe a irmã Maureen também, toda a família. Glória a Deus. Aí está aí o tema. Posso repetir a oração do Senhor? Posso repetir a oração do Senhor, irmãos? Então você guarda essa palavra nesta manhã. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Mais uma vez, estamos aqui, irmãos, só pela misericórdia do Senhor. E amanhã, mais uma vez, estaremos aqui, se Deus permitir. Se Deus permitir, amanhã, mais uma vez, estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos orar, irmãos, por aqueles que precisam de oração. Nós estamos chegando já aí, domingo, né? Domingo é eleições e eu quero pedir para que Deus abençoe, irmão, esse dia das eleições. Deus sabe de tudo, conhece tudo e claro que nós pedimos que seja feita a vontade dEle, mas como cidadão nós vamos votar em quem defende os valores do reino de Deus, quem defende a família, quem defende os princípios bíblicos. Não que o candidato seja o melhor, não que a pessoa seja melhor, mas candidatos que não estão em partidos de esquerda. Deixa eu te falar abertamente aqui, irmãos, eu não vou votar em esquerda, certo?
Não vou e nunca vou votar em esquerda, porque se você conhecer um pouco de escatologia bíblica, quem conhece escatologia, volta de Cristo, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio. Quando fala de grande tribulação, dos 7 anos de grande tribulação, 3 anos de falsa paz, 3 anos de grande tribulação, se você conhecer um pouco sobre escatologia, você nunca vai votar na esquerda. Porque esquerda é tudo aquilo que vai contra os valores do reino de Deus. Totalmente contra. Talvez alguém vai dizer assim, mas a esquerda não prega que é a igualdade para todos. Sim, a igualdade para todos, mas tirando de alguns. Então isso não tem lógica, certo? O único reino que vai pregar igualdade para todos se chama milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20. E isso vai acontecer na face da terra um dia. Mas esse milênio será governado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Só Jesus vai ter um governo justo, fiel e verdadeiro. Só o milênio. Só o milênio. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Que Deus nos abençoe poderosamente hoje. Que Deus nos dê graça nesta manhã, mais uma vez. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te glorificamos, exaltamos a Ti nesta manhã. Agradeço, Deus, por mais um dia que tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter oportunidade, Senhor, de acordar, de estar aqui fazendo esta live, de estar aqui pregando a Tua palavra, de estar aqui junto com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa. Em tudo te damos graças, em tudo te louvamos, glorificamos. Pedimos a Ti o perdão das nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados. Pai, assim como nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós também pedimos o perdão, Pai, todo dia. Porque todo dia nós erramos, todo dia nós falhamos. Enquanto estamos na carne, enquanto estamos aqui nessa natureza, nós erramos. E por isso nós te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas ofensas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, como essa oração seja feita a Tua vontade, que o Teu reino se estabeleça, que o Teu reino avance, que o Teu reino venha progredir. Abençoa, Senhor, os demais ministérios dessa cidade, de Ponta Grossa. Abençoa todos os pastores, abençoa todos os missionários. Abençoa, Senhor, meu Deus, a todos aqueles que verdadeiramente, Senhor, se colocam como um verdadeiro evangelho, pregando o evangelho, que não estão, Senhor Deus, pregando heresias, que não estão falsificando a Tua palavra, que não estão pregando, Senhor meu Deus, um outro evangelho, mas o Teu verdadeiro evangelho. Grande Deus e grande Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa Teus filhos, prospera Teus servos, coloca o Teu anjo ao lado deles, aonde eles forem, aonde eles colocarem a planta dos pés, que o Teu anjo esteja ao lado do Teu filho e da Tua filha. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra. Abençoa Jeová, abençoa Santo Deus poderosamente nesse dia. Guarda, livra do homem maligno, livra do homem mal intencionado. Senhor, coloca Teus anjos guardando os nossos filhos. Coloca Teus anjos guardando, meu Deus, do nosso trabalho, da nossa ida, da nossa vinda. Senhor, nos abençoe, que seja um trabalho hoje, um dia de trabalho abençoado para aquele que vai trabalhar. Abre portas de emprego também. Prospera a vida dos Teus filhos, Senhor. Não deixa, Deus, que venha faltar, mas abençoa, Pai. Abre uma porta. Aquele que está precisando de dinheiro, aquele que está endividado, Senhor, entra com a Tua providência. Ajuda essa pessoa nesta manhã. Abre portas, Pai. Entra com uma solução. Grande Deus, usa da misericórdia. Entra com a Tua solução, Senhor. Deus vivo, vem, Pai, e realiza o Teu propósito. Que Teu reino avance, Pai. Que Teu reino seja exaltado. Querido Deus, fica conosco. Livrai-nos do mal. Porque honra, glória e poder pertencem a Ti, para todo sempre, Senhor. Abençoa Teu povo, abençoa todos que estão nessa live. Cura pessoas nesta manhã. Restabelece saúde nesta manhã. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Que assim seja feito. Irmã Jane, Deus abençoe. Irmã Dilma, Deus abençoe vocês. Glória a Deus.
Deus, e a toda a família. Um abraço para todos aí na casa de irmã Dilma. Que Deus guarde. Irmã Carla também, Deus abençoe. Pastor Reinaldo, irmã Helena, o Wilson, minha mãe ali, a irmã Neuda. Deus abençoe a todos poderosamente. Irmã Maura, Deus abençoe. Agora eu vi ali a irmã Maura também está conosco. Irmão Juliano, Deus abençoe. Irmã Maura. Peço também oração pelo irmão Juliano, a irmã Maura, o Lucas, a Laura. A Carla está falando aqui que a oração pelo pastor Reinaldo está de aniversário hoje. Glória a Deus. Pastor Reinaldo de aniversário. Pastor Reinaldo entrou no formal, né? Eu não vou revelar a idade dele aqui, mas que Deus abençoe ele poderosamente. Poderosamente. Pastor Reinaldo, nosso amigo, há muito tempo. Que Deus lhe dê muita saúde, pastor Reinaldo. Não sei se você está ouvindo aí, mas que Deus lhe acrescente saúde, muita saúde, em nome de Jesus, que é o principal. E isso eu peço para Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Então, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida do pastor Reinaldo. Nós tributamos honra, glória e louvor pela vida dele. Querido Deus, que o Senhor venha prosperar, abençoar, dar saúde para o teu filho, fortalecendo ele, ajudando ele neste dia. Pai, nós tributamos honra, glória, louvor e adoração ao Senhor, por mais um dia que o Senhor tem dado, mais um ano que o Senhor tem concedido ao teu servo. Obrigado, Deus, abençoe a vida dele, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou colocar parabéns aqui, porque eu não tenho, mas que Deus abençoe. Os irmãos lá no grupo dão os parabéns lá para o pastor Reinaldo. E nós estaremos também, irmãos, no batismo, que vai ser no dia 4 de dezembro. Melhor, acho que é isso mesmo. Só ver aqui, conferir. Isso, 4 de dezembro é o nosso batismo. Também, junto lá, vamos fazer a festa dos aniversariantes. Fiquem na paz de Deus, Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aí. Amém? Irmãos, eu também peço oração por mim, pela minha vida. Tá bom? Então, antes de fechar essa live, eu peço oração. Peço oração pela minha garganta. Irmãos, começou a me doer a garganta uns dias pra cá, mas não é dor de garganta de gripe, nem de alergia, nada. Acho que de falar. Então, falando, pregando aí todos os dias. Então, vamos orar a Deus, irmãos, que essas lives continuem para a glória